E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A noite de ontem foi marcada não apenas pelo empate eletrizante dentro de campo, mas também pelas declarações inesperadas de Thiago Silva fora dele. Em entrevista coletiva após o jogo, o experiente zagueiro não poupou críticas ao trabalho de Mano Menezes, surpreendendo torcedores e jornalistas ao pedir publicamente a saída do treinador. O desabafo do jogador acendeu os holofotes para uma crise que pode estar se desenhando nos bastidores do clube. O jogo, que terminou em um empate suado e marcado por momentos de tensão, parecia ter deixado o elenco à flor da pele. A equipe mostrou dificuldades para impor seu estilo, gerando insatisfação na torcida e, ao que parece, também entre os jogadores. Thiago Silva, visivelmente abalado, foi direto ao ponto em sua declaração: "Respeito muito a história do Mano, mas acho que, neste momento, precisamos de uma mudança para evoluir." A fala do defensor repercutiu imediatamente nas redes sociais, dividindo opiniões entre torcedores. Enquanto uns apoiaram a coragem do zagueiro em expor o problema, outros criticaram a atitude por considerar que declarações assim deveriam ser feitas internamente. "Ele é um líder em campo, mas esse tipo de postura pode agravar a crise", comentou um torcedor em um fórum de discussão. Thiago Silva, que já foi capitão da seleção brasileira e é visto como referência por muitos jogadores, demonstrou que sua insatisfação não surgiu apenas deste último resultado. Segundo o jogador, a falta de evolução tática e as escolhas inconsistentes do técnico têm prejudicado o rendimento da equipe. "Estamos trabalhando duro, mas falta algo. Precisamos de alguém que nos faça acreditar novamente", acrescentou o camisa 3. Mano Menezes, por sua vez, evitou se prolongar sobre as declarações de Thiago Silva durante a coletiva. Questionado pelos jornalistas, o treinador preferiu se concentrar no desempenho da equipe e nos próximos desafios. "Estou focado no meu trabalho e em corrigir o que não funcionou hoje. É natural que haja pressão, mas isso faz parte do futebol", afirmou, em tom visivelmente desconfortável. Nos bastidores, a declaração de Thiago Silva pode ter causado um terremoto político no clube. A diretoria, que vinha demonstrando apoio ao trabalho de Mano, agora enfrenta a difícil tarefa de administrar o descontentamento de um dos maiores líderes do elenco sem causar um racha interno. Fontes próximas ao clube sugerem que reuniões serão realizadas nos próximos dias para avaliar a situação. A torcida, como era de se esperar, reagiu de forma efusiva. A hashtag #ForaMano rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter, com muitos tricolores pedindo mudanças imediatas no comando técnico. "Se até o Thiago está pedindo, não dá mais para continuar assim. A diretoria precisa agir", escreveu um torcedor. Outros, no entanto, pediram cautela. "Trocar técnico agora pode ser pior. Precisamos de estabilidade", ponderou outro. O momento de instabilidade vem em um ponto crucial da temporada, com o time ainda brigando por objetivos importantes no campeonato. Uma mudança na comissão técnica, embora possa trazer nova energia, também implica riscos, como a necessidade de adaptação ao novo comando em um momento decisivo. Especialistas também se dividiram sobre a postura de Thiago Silva. Para alguns, o zagueiro agiu como líder ao expor publicamente um problema que, segundo ele, já vinha afetando o grupo. Ele é um jogador experiente e sabe o peso das palavras. "Se falou isso, é porque sente que algo precisa mudar urgentemente", opinou um comentarista esportivo. Outros, no entanto, apontaram que a crítica poderia ter sido feita nos bastidores, sem gerar alarde público. Entre os jogadores, o clima de desconforto parece evidente. Apesar de ninguém ter se manifestado oficialmente sobre o caso, fontes indicam que o elenco está dividido quanto ao futuro de Mano Menezes. Enquanto alguns compartilham da visão de Thiago Silva, outros preferem evitar polêmicas e manter o foco no campo. A situação coloca a diretoria em uma verdadeira encruzilhada. Caso decida manter Mano Menezes no comando, terá que lidar com o descontentamento de Thiago Silva e possivelmente de outros jogadores. Por outro lado, uma mudança no comando técnico pode gerar um efeito cascata em meio à reta final da temporada.
Apesar da tensão, Thiago Silva fez questão de ressaltar que suas críticas não são pessoais. Tenho muito respeito pelo Mano e pelo que ele representa no futebol. Mas às vezes, para avançarmos, precisamos de novos ares. É isso que estou pedindo, disse o zagueiro, encerrando sua fala com um tom mais conciliador. As próximas semanas serão cruciais para definir os rumos do clube. Se Mano Menezes conseguirá reverter a situação e reconquistar a confiança de Thiago Silva e do restante do elenco, ou se a diretoria optará por uma troca de comando, ainda é uma incógnita. O certo é que a pressão só aumenta. A torcida, por enquanto, aguarda com apreensão os próximos capítulos dessa novela. A expectativa é de que a diretoria tome uma decisão rápida e eficaz para garantir que o time volte a apresentar o futebol que todos esperam. O clube é maior do que qualquer pessoa, e as mudanças, se forem necessárias, devem ser feitas pensando no melhor para o time, concluiu um sócio-torcedor em entrevista à imprensa. Independentemente do desfecho, o desabafo de Thiago Silva já entrou para a história como um dos momentos mais marcantes do clube nesta temporada. Resta saber se ele será o ponto de virada para um futuro promissor ou o início de uma crise ainda maior. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O empate frustrante e carregado de tensão dentro de campo deu lugar a um verdadeiro turbilhão fora dele. Thiago Silva, em uma atitude que poucos esperavam, rompeu o silêncio e fez críticas contundentes ao trabalho de Mano Menezes. Ao sugerir publicamente que uma troca de comando técnico seria necessária, o zagueiro adicionou um capítulo explosivo à temporada do clube, reacendendo os debates sobre o futuro do treinador. Estamos fazendo o que é possível, mas falta algo que nos motive de verdade, desabafou Thiago Silva ao ser questionado sobre o desempenho da equipe. A fala do jogador, que sempre foi considerado um líder silencioso, chamou atenção pela firmeza e pelo tom de urgência. Mais do que uma crítica, o comentário soou como um alerta para a diretoria agir antes que seja tarde demais. Nos corredores do clube, o discurso do capitão gerou um impacto imediato. Jogadores e funcionários evitam comentar abertamente, mas há sinais de que o elenco está dividido. Enquanto alguns compartilham da visão de Thiago Silva, outros entendem que as críticas públicas podem prejudicar ainda mais o ambiente interno. O silêncio de Mano Menezes durante a coletiva foi interpretado como um reflexo da gravidade da situação. Torcedores também não esconderam a surpresa. Nas redes sociais, as reações foram intensas. Muitos enxergam na fala de Thiago Silva uma demonstração de coragem e liderança, algo que faltava ao clube em momentos decisivos. Ele disse o que todos nós pensamos. O time não rende mais, e isso passa pelo técnico, escreveu um torcedor em uma postagem. Outros, porém, questionaram o momento e a forma como o jogador expôs o problema. Especialistas do futebol brasileiro analisaram o episódio como um ponto de ruptura. Para alguns comentaristas, Thiago Silva externou uma insatisfação que vinha se acumulando há meses. Esse tipo de declaração pública não surge do nada. Ele deve ter tentado resolver internamente antes, mas, sem mudanças, resolveu falar de forma mais direta, afirmou um jornalista esportivo durante uma transmissão ao vivo. Mano Menezes, apesar da postura mais reservada após o empate, sabe que a pressão sobre ele atingiu um novo patamar. Com resultados aquém do esperado nos últimos jogos, a paciência da torcida e do elenco parece estar no limite. Tenho experiência suficiente para lidar com críticas. Vou continuar trabalhando e focando no que podemos melhorar, declarou o treinador, tentando minimizar a crise. A diretoria, por sua vez, está sob holofotes e terá que agir com cautela. O presidente do clube foi evasivo ao ser abordado sobre o desabafo de Thiago Silva, mas garantiu que reuniões serão feitas para alinhar os próximos passos. Estamos avaliando o cenário como um todo. Nosso objetivo é encontrar soluções que fortaleçam o grupo, disse em um breve pronunciamento. Para Thiago Silva, no entanto, o tempo de espera parece ter acabado. Fontes indicam que o capitão estaria disposto a chamar uma reunião com a diretoria e outros líderes do elenco para reforçar sua visão sobre a necessidade de mudanças.
Ele acredita que a equipe tem potencial, mas precisa de uma nova abordagem para alcançar o máximo desempenho, afirmou uma pessoa próxima ao jogador. Apesar de toda a polêmica, Thiago Silva também recebeu elogios de ex-jogadores e colegas do meio esportivo. Muitos destacaram sua coragem em colocar a própria reputação em risco pelo bem do time. Ele é um líder nato. Fazer esse tipo de declaração não é fácil, mas mostra que ele está comprometido em ver o time crescer, opinou um ex-companheiro de seleção brasileira em um programa esportivo. Enquanto o futuro de Mano Menezes no comando segue incerto, o desabafo de Thiago Silva escancara algo maior, a insatisfação de um grupo que busca resultados imediatos e a pressão de uma torcida que não aceita menos do que excelência. Seja qual for a decisão, o episódio já é um divisor de águas para o clube, e os próximos capítulos prometem ser tão intensos quanto o desabafo do capitão. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.